25 de abril de 1974 é uma data que começa com uma história de humilhação, uma história de obsessão e a dificuldade de uma nação em fazer parte da mudança. Quanto custa derrubar um regime autoritário? Recuemos um pouco para contextualizar causas e efeitos. Em 1890, o Reino Unido faz um ultimato a Portugal. Abandonem a intenção de unir Angola a Moçambique. Um aliado ameaçava militarmente Portugal porque ia contra o seu interesse. O nosso governo, sem meios para enfrentar a maior potência da época, rendeu-se. Algo que foi tido em Portugal como uma traição à pátria, um sinal de fraqueza e uma humilhação. Curiosamente, esta humilhação e frustração até deu origem ao nosso hino nacional. Sim, o hino que ouviram há pouco é uma resposta a uma humilhação. Provavelmente um tópico para outra reflexão. Na altura, o país também se encontrava com grandes dificuldades económicas, pois tinha falhado as formas de industrialização e sofre uma das maiores bancarrotas da sua história. Junta-se o populismo do Partido Republicano e o resto, como se costuma dizer, é história. Acaba a monarquia numa queda abrupta por humilhação, incompetência e falta de reformas económicas. Quanto custa derrubar um regime autoritário? Avançamos para meados do século XX. As duas superpotências que saem da Segunda Guerra Mundial iniciam o processo de destruição das antigas potências coloniais. Reino Unido e França, economicamente debilitados, decidem negociar a saída de grande parte das suas ex-colónias. Portugal, não entendendo o novo mundo, insiste em manter as suas colónias. Declara-as como sendo o território nacional de um Portugal multicontinental. Uma obsessão em controlar um mundo que já não reconhecia. Uma obsessão que nasce de uma humilhação nacional e leva a uma guerra colonial de 13 anos. Em 3 frentes, consumia vidas, recursos e o futuro de uma geração. Obviamente, dentro da sociedade e das Forças Armadas, cresceu descontentamento por uma guerra que não levava a lado nenhum. Ao mesmo tempo, o país enfrentava um isolamento internacional e uma crise económica. O regime, que não fazia reformas, insistia na pobreza honrada, na baixa escolaridade e em proteger os monopólios das grandes famílias do regime. Eventualmente, com coragem, o movimento das Forças Armadas faz novamente história. Acaba a ditadura numa queda abrupta por obsessão, incompetência e falta de reformas económicas. Quanto custa derrubar um regime autoritário? A história do 25 de Abril não acaba nesse dia. Seguem-se anos tumultuosos, com uma descolonização apressada, terrorismo político e 2 bancarrotas. Novamente, todos os sinais apontavam para mais décadas de descalabro. Mas desta vez havia uma grande diferença. Algo que existe no DNA dos portugueses desde que são nação, algo que no dia 25 de Abril saiu à rua. A liberdade. A vontade de controlar em seu próprio destino, a aspiração a sermos algo mais do que súditos do Estado. E assim, com essa liberdade política, conseguimos instaurar a democracia e depois aproveitar a oportunidade para fazer parte da família europeia que nos tem guiado até hoje. E então, quanto custa derrubar um regime autoritário? Os regimes autoritários não caem apenas por serem injustos e cruéis. Suprimem sonhos e esperança, impedem-nos de corrigir erros e aspirar a algo melhor. Atualmente, as piores projeções apontam para que quase 75% da população mundial vive sob domínio autocrático. Sim, porque até países que antes eram suprassumo da liberdade e separação de poderes arriscam agora ficar de fora da lista de democracias liberais. Entramos no mundo das autocracias eleitorais. Isto é um aviso e uma lição. A democracia em si não garante a liberdade. Apenas o esforço e a coragem de todos os que a defendem. Hoje em dia, Portugal é um país livre e uma democracia quase plena. Quero ser otimista e dizer que Portugal, uma nação com quase 900 anos, já aprendeu todas essas lições. Mas depois de um saldo histórico de 11 bancarrotas, sou um pouco mais pessimista. Estamos bem cotados na liberdade de expressão, de imprensa e direitos individuais. Mas no registro da liberdade económica e institucional, o retrato já não é tão agradável, é um dos piores da Europa. E esta diferença importa. Porque a liberdade não se mede apenas pela liberdade política,
Mede-se pela autonomia de cada pessoa poder construir o seu próprio futuro. Mede-se pela possibilidade de prosperar através do trabalho. Mede-se pela confiança nas instituições. Portugal tem que fazer parte da mudança e deixar de ser atropelado constantemente por ela. Não podemos depender eternamente de favores externos para corrigir fragilidades internas. Falta-nos independência energética, falta-nos um país onde a primeira escolha de um jovem seja ficar e não emigrar. Quando a dependência do Estado substitui a iniciativa individual, a liberdade enfraquece, porque cidadãos dependentes são cidadãos menos livres. Honrar os heróis do passado exige mais do que celebrar. Exige coragem para reformar. Só assim garantimos que nunca mais será necessário reunir as condições extremas para recuperar a liberdade que temos hoje. Só assim seremos, finalmente, completamente livres. Viva ao 25 de Abril, viva a Maia, viva Portugal, viva ao mundo livre. Obrigado.